Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, segundo vídeo da disciplina de homilética. Dentro da homilética, a gente estuda a retórica. E o que vem a ser a retórica? É aquela parte da língua que nós tratamos de figuras de linguagem. Ao invés de nós dizermos diretamente que a pessoa morreu, nós dizíamos que ela dormiu, passou para o Senhor, descansou. Nós utilizamos figuras de linguagem, metáforas, comparações, símiles, antíteses, sinédoques, metonímias. Todos esses recursos você vai encontrar num bom livro de língua portuguesa, livro de gramática. Vá para a parte de estilística e ali explore essa parte para decorar mesmo, para aprender mesmo quais são e como que elas devem ser utilizadas. Se você acostumar-se a escrever o seu sermão, aí você vai construir as figuras de linguagem e a tua pregação vai ficar mais elegante, mais bela. Com qual finalidade? O convencimento. O sermão, ele é uma peça de oratória, mas ele também é uma peça de retórica. É quando você dá uma volta no assunto. E essa volta é justamente para dar tempo da mente das pessoas que estão te ouvindo se acostumar com o seu argumento. Muitas das suas expressões, se elas forem muito diretas, elas não vão alcançar o objetivo. Você conta uma história, uma narrativa, você cria um cenário e depois você fala do que tem que falar, aí a pessoa já está sendo conduzida pela sua pregação, pela sua palavra, pelo seu ensinamento. Junto com a retórica, nós temos também a eloquência. E o que é a eloquência? Ela é a parte em que você escreve o seu argumento e esse seu argumento ele tem que ser forte. É a parte da aplicação da mensagem. E você aplica como? Bom, aqui no nosso livro-texto, fala sobre homilética e retórica. Ele diz para a gente aqui que existem 4 maneiras de nós persuadirmos e convencermos alguém. A primeira, pela força física, que não é o caso do pregador. Pela força pessoal, utilizando o recurso da psicologia. Pela força social, expondo leis e costumes da sociedade e do Estado. E pela força verbal, falada ou escrita. No nosso caso, falada, se nós pregarmos de uma maneira mais espontânea, escrita, se você for um homiliasta. Vamos lá, eu quero que as pessoas me ouçam, mas também quero convencê-las da palavra de Deus. A Bíblia tem os seus próprios argumentos. E o que eu tenho que fazer? Tenho que expor estes argumentos para o auditório. Não tenho que inventar nada. Eu sou um transmissor da palavra. E é por isso que eu gosto muito de ler Karl Barth. Karl Barth, ele fala sobre a pregação do Evangelho. Ele escreveu um livro sobre a pregação do Evangelho, onde ele diz que nós, pregadores, temos que falar pouco, mas temos que falar toda a palavra de Deus. Isto é, ao invés da gente ficar inventando argumentos, nós encontramos os argumentos da Bíblia toda, Velho e Novo Testamento. E como as pessoas não entendem muito bem a linguagem das Escrituras, por se tratar de um livro antigo, a gente estuda e traz para o nosso próprio vocabulário, o nosso próprio auditório, contextualizando o argumento da Bíblia, dos profetas e dos apóstolos. E assim o sermão ele vai tomando corpo, tomando forma, e ele vai ganhando espaço cada vez mais no racional das pessoas. Nós vamos construir o sermão. Precisamos de argumentos. Os conselhos do Dr. Mário Ferreira dos Santos é que a gente use o argumento nesta ordem. Deixa eu explicar para você. Mário Ferreira dos Santos foi um grande orador. E ele dizia, nós vamos construir a nossa peça de oratória. As pessoas serão convencidas do nosso argumento. De acordo com o Polito, ele escreveu seu livro sobre oratória e retórica, ele diz que nós precisamos dissuadir o auditório
e persuadir. Para dissuadir o auditório, é daqueles conhecimentos inexatos que eles têm, errados e equivocados. Você tem um auditório diante de você que já tem a sua própria cultura, seu próprio jeito de pensar. E muito daquilo que o auditório pensa é totalmente contrário ao que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram, que Isaías ensinou, Jeremias, Moisés. E por isso você, como pregador, precisa dissuadir essas pessoas para que elas entendam que estão compreendendo errado. Dissuadir é justamente tirar aquilo que está errado. Só que você não pode deixar um vazio, não pode deixar um oco, senão as pessoas retornam para os seus antigos conceitos. Aí o que você faz? Persuade. Tem que fazer a persuasão, que é justamente trazer as pessoas à compreensão da doutrina bíblica conforme o entendimento que Deus vai dar para você, texto a texto. Dissuasão e persuasão. E como você faz tanto para dissuadir quanto para persuadir? Usa argumentos. Como que você escreve esses argumentos ou como você organiza eles? Mário Ferreira dos Santos diz: você coloca o argumento mais forte primeiro, o mais poderoso. Conforme você vai meditando na palavra de Deus, encontra o tema da mensagem. O que fez Jesus subir ao monte, transformar, ou melhor, multiplicar os pães e os peixes? O que fez ele multiplicar os pães e os peixes? Qual é o argumento mais forte para Jesus estar ali no monte? Depois, lá na frente, ele diz: o argumento mais forte de ele multiplicar pães e peixes é para dar um sinal de que o Filho de Deus tinha chegado. E como Filho de Deus, ele era maior do que Moisés. Isso está no Evangelho de João, capítulo de número 6. Você tem que ler todo o capítulo 6, tem que ler a multiplicação dos peixes e pães, tem que ver Jesus despedindo a multidão, mandando os apóstolos ir para o mar. Depois você tem que ver as pessoas procurando Jesus, também atravessando o mar e indo atrás dele. Só que do outro lado ele não multiplica mais pães e peixes. Ele só ensina a palavra. Você tem que encontrar o argumento mais forte, mais poderoso. E aí, o Mário Ferreira diz: já vem com artilharia pesada. Já vem com toda a força. Já vem demonstrando que você estudou o sermão, que você estudou o texto, sabe do que você está falando. Não está inventando. Não é uma doutrina sua, particular sua, peculiar sua, um pensamento inédito seu. É a doutrina bíblica. Depois que as pessoas forem impactadas pelo seu primeiro argumento, já percebeu que você está ali e não é para brincadeira, é para pregar a palavra de Deus? O Mário Ferreira diz: coloque o segundo argumento, que é o argumento mais fraco. Como assim o argumento mais fraco? É que o mais fraco comparado com o mais forte, ele é realmente fraco. Ele não é tão eloquente. Ele não convence tanto assim. Esse mais fraco, ele ajuda o mais forte. E por último, o terceiro argumento, quando você está chegando ali na peroração, quando você está terminando o teu sermão, coloca o argumento médio. E esse argumento médio é aquele que dá um reforço para o fraco, mas ele não é tão poderoso quanto o primeiro argumento. Quer dizer, já entra para vencer no primeiro tempo. Essa que é a ideia. Eu estou aqui comparando a pregação como se você fosse um jogador de futebol. E o técnico disse: já entra para fazer gol no primeiro tempo. Dá toda a garra de vocês no primeiro tempo. E no segundo tempo a gente segura o resultado. Mais ou menos isso. Se for para a prorrogação, tem que vencer. O sermão é assim. Tem gente de bem, de fácil entendimento, gente dócil, gente tranquila que vai ouvir a palavra e vai crer logo de primeira. Mas tem muitas pessoas que são resistentes ao evangelho. São descrentes ou são até incrédulos. Em algum caso, é até perseguidor da palavra. Tem gente que quando souber que é você que vai pregar, vai torcer o nariz, vai fazer caras e bocas, vai sair do auditório só porque é você. Isto é, nós vamos enfrentar flores e espinhos. Mais uma vez, eu estou utilizando aqui o recurso da retórica. Você percebeu? Flores e espinhos. Você percebeu? Campo de futebol, jogadores para ganhar logo no primeiro momento.
Tudo isso faz parte da retórica e estou tentando convencer você de que você é um pregador e uma pregadora. Estou dissuadindo você da ideia de que você tem que pregar o seu próprio argumento, seu próprio pensamento, e estou persuadindo você a pregar a palavra de Deus. Usei argumentos fortes. Trouxe a bateria de Karl Barth. Karl Barth é só você pesquisar. Ele é um mestre da palavra de Deus. Ele é um peso pesado na teologia. Ele não ensinou uma ou duas pessoas. Ele ensinou uma geração inteira e até a nossa também. Estou reforçando o argumento agora. Estou utilizando exatamente aquilo que eu estou ensinando você fazer. E olha que nem estou pregando, estou ensinando. Ora, faça isto. Faça dessa forma. Treina dessa forma. Leia o texto. Encontra no texto o argumento, o mais forte, o mais poderoso, e escreva esse argumento forte. E escreva assim, argumento forte. Depois que você construiu, deixa ele intacto. E vai encontrar um segundo argumento. O segundo argumento você escreve assim, argumento mais fraco. Escreve mesmo, mais fraco. Depois que você escreveu o segundo argumento mais fraco, vá para o terceiro argumento. Argumento de encerramento. Médio, mediano. Não é fraco, não é forte, ele é um reforço. A eloquência, eu vou até ler para você aqui. A eloquência pode ser definida como conjunto de qualidades de um pregador, que leva os seus ouvintes a aceitarem as suas palavras. Assim você tem a retórica, assim você tem a eloquência e você tem a necessidade de entender a teoria da comunicação. Por que a teoria da comunicação? Sim, se você tiver faculdade de comunicação ou apenas uma curiosidade e for pesquisar sobre a teoria da comunicação, você tem o emissor, você é o emissor. Você tem o receptor, o auditório é o receptor. E você tem a mensagem, que é o evangelho, a palavra de Deus. O canal que você vai utilizar e o código linguístico que a gente está utilizando é a língua portuguesa. Esse é o código. E o canal que nós estamos utilizando é o microfone, caixas acústicas, quer dizer, algum canal você está utilizando. Essa é a teoria da comunicação. Aqui eu vou ler também, não tenho o costume de ler, mas eu vou ler para ajudar você lá na página de número 6 de Corax. Corax foi um grande mestre também que tratou da questão do discurso, tá bem? Então lá na página de número 6 do livro-texto, diz assim que Corax formulou uma série de regras para dividir o discurso em 5 partes: prêmio, narração, argumentação, observações e peroração. Agora, na homilética mais atualizada, moderna, né, dos nossos dias, em quantas partes que a gente divide o sermão? Introdução, argumentação e conclusão. 3 partes, não 5 como Corax. Por quê? Nós estamos na pós-modernidade e eu quero contextualizar isso com você. A pós-modernidade é o tempo que nós vivemos em que as pessoas têm muita pressa. Você tem pressa. Quantas vezes você não avançou o sinal? Quantas vezes você não ficou impaciente e você tirou ali o arroz antes dele ficar cozido? Quantas vezes você não desmarcou um compromisso porque a pessoa atrasou 5 ou 10 minutos? Aqui mesmo, nos seus estudos aqui, junto conosco, quantos vídeos você assistiu mesmo, do começo ao fim? Quantas vezes você já não pulou diretamente para a avaliação, dizendo, os vídeos eu assisto depois? Bom, eu espero que você realmente volte para assistir os vídeos, porque assim a sua formação vai ser plena, completa. Nós temos nos aprimorado aqui para comunicar a você o melhor da teologia cristã em um curso básico. Olha quantas disciplinas, olha quantas horas aulas. Preste bem atenção. Nós vivemos na pós-modernidade e as pessoas têm muita pressa. Por isso, se o teu sermão for demorado e ele for dividido em 5 partes, e essas 5 partes aqui, elas gastarem mais de 1 hora da atenção do auditório, você tem que ser muito eloquente.
Sua mensagem tem que ser muito empolgante, muito entusiástica, muito mesmo. Do contrário, você não vai ter muito sucesso pela frente. Por isso, divida o teu sermão em 3 partes: introdução, argumentação e conclusão. Na argumentação, divida em 3 partes: argumento forte, argumento fraco, argumento médio. Na introdução, faça mesmo a apresentação geral do teu sermão. Entra no assunto. Um vício está tomando conta de muitos pregadores, que é o vício da hermenêutica na pregação. Aí você fala, como assim? Inclusive, a hermenêutica é a próxima disciplina que nós vamos estudar. A hermenêutica é para você entender o sermão. É para você entender o contexto. É para você entender o que está acontecendo em volta daquele texto. E muitos pregadores colocam tudo aquilo que eles aprenderam na hermenêutica na introdução. Quer dizer, eles dão uma aula de hermenêutica no sermão antes de entrar na mensagem. E as pessoas já estão ficando cansadas. Por quê? Elas querem que você entre logo no sermão. Logo no assunto. Por quê? Se elas quiserem hermenêutica, vai para o curso de teologia. Se quiserem hermenêutica, vão para a escola bíblica dominical. Vão para o seminário. Vão para os livros. Deixa eu ser muito direto e sincero com você, sem retórica alguma. Tem muita gente que não tem mais paciência de ouvir a introdução da mensagem, porque demora muito tempo. Por isso, na introdução, seja breve, não seja demorado, dê poucos detalhes sobre a hermenêutica e entra diretamente na mensagem. Qual que é o tema da mensagem? O que diz o texto? O que é que Deus quer falar com a igreja? E não esqueça de sempre utilizar esse tipo de timbre, tá bem? Deus está falando com a igreja. O Espírito está falando com a igreja. Jesus está falando com as pessoas. Ponto. E já entra na mensagem. Eu aconselho você, gaste mais tempo nos argumentos e menos tempo na introdução. Reduza a introdução o máximo que você conseguir. Dê só mesmo uma pincelada no assunto. Vocês sabem que eu estou utilizando mais uma figura de retórica aqui, não é verdade? Pincelada. Pega o pincel, dá uma pincelada e entra diretamente na aquarela, no que interessa. Pronto. Entrou ali, vai para a argumentação. Na hora de argumentar, o que é um argumento forte? Argumento forte é aquele que você pega o texto bíblico do jeito que ele está ali e você já coloca ele no contexto das pessoas no dia atual. Contas para pagar, filho nas drogas, casamentos desmantelados, pecados que são cometidos aí de todas as ordens que perturbam a consciência e a alma das pessoas, perigo de vida, desemprego. Esses argumentos são muito fortes. Quando você retira ele das páginas bíblicas e você já encontra a pessoa no meio do auditório e ela já começa a se identificar com a mensagem, pronto, você encontrou o seu argumento forte. As pessoas já são todo ouvidos para você. Você tocou na ferida. Mais uma figura de retórica. Você falou o que interessa. Você já está irmanado com essa turma. Mais uma figura de retórica. Pronto. Vá para o segundo argumento, o argumento fraco. O que é um argumento fraco? É aquele que você distancia as pessoas do problema que elas estão passando, distancia elas para que o texto seja lido lá nos originais, lá nos tempos de Jesus, lá nos tempos de Isaías. Você distancia. Ali você explica a história de Abraão. Ali você explica o problema de Moisés. Ali você fala sobre a angústia de João Batista. Percebeu? Argumento forte é quando a mensagem sai da Bíblia e pega o pessoal no auditório. Argumento fraco é quando você descontextualiza o auditório e trata só do texto. Ao invés de ficar demorando na introdução, usa no argumento fraco. Ali faz um pouco de hermenêutica. Ali fala um pouco de datas. Ali fala um pouco de lugares. Ali fala um pouco de personagens. Ali fala um pouco de contexto histórico. Lá no argumento fraco. E por fim, o argumento médio. O argumento médio é quando você de novo traz a mensagem para o contexto das pessoas,
Só que aí você vai utilizar um recurso chamado peroração. Descansei, vou terminar. O que é peroração? É quando você diminui o ritmo da mensagem. Toma fôlego, toma um copo com água, se encha de emoções, seja emotivo. Não é falsificar as emoções, não é fingir as emoções. Perceba a emoção da palavra de Deus no texto, no auditório, na presença do Espírito Santo. E é nesse momento que você se alegra, é nesse momento que você se enerva, é nesse momento que você vocifera, é nesse momento que você cobra decisões, atitudes, posturas das pessoas, é nesse momento que você se entristece, é nesse momento que você se enche de alegria, de euforia, na peroração, lá no argumento médio. Porque a mensagem ela não é só racional, ela é muito emoção, ela é muito sentimento no coração. As pessoas já são tocadas pelo Espírito Santo. As pessoas já excederam as suas emoções para o pregador. Não é para manipular emoções, hein? Não é para fazer as pessoas chorarem para que você cresça no seu ibope. Respeite as pessoas na sua fragilidade. Respeite as pessoas nas suas necessidades. Respeite todo o auditório de Cristo com a sua dificuldade de vida. Por isso, não podemos manipular as pessoas, levá-las aos prantos, simplesmente para que elas apareçam na foto, na filmagem, e a gente diga que nós estamos convencendo o auditório. Não. Até o Cristo disse: o Espírito Santo convencerá. Então, o Espírito cabe ao Espírito Santo. Agora, você pode usar muito bem a palavra de Deus. É a ferramenta. Por isso, se deixe tocar, se deixe emocionar, sinta a virtude de Deus e vá para a conclusão. A conclusão pode acontecer com a recitação de um poema, pode acontecer com o cântico de uma música da igreja, pode acontecer com um fundo musical, pode acontecer interrompendo abruptamente o seu pensamento. Pode acontecer convidando as pessoas vindo para aceitar a Jesus, para receber oração, simplesmente com um agradecimento àquele que lhe convidou, o anfitriã, e a igreja também. Pode acontecer com uma oração feita ao Senhor nos céus. Toma cuidado para você não ficar aí tentando premeditar tudo na pregação. Você não pode ser um dissecador da Bíblia. Tem que ser um pregador, uma pregadora. Então toma muito cuidado para não tentar ali milimetrar cada palavra, cada gesto, cada expressão, cada movimento seu. A igreja não precisa disso. Jesus não precisa disso. Você não precisa disso. Ninguém precisa disso. Seja autêntico, seja verdadeiro, seja natural, mas seja competente. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Esse aqui foi o seu segundo vídeo sobre homilética, a ciência e a arte da pregação. É o teu curso básico em teologia.